debates aqui da TV UERJ Online. Estamos aqui com o professor Oswaldo, do Departamento de História, e o assunto de hoje é a Tropicália. Professor Oswaldo, qual foi a importância da Tropicália no contexto ditatorial do Brasil? Olha, é muito importante essa pauta, fundamental da Tropicália, porque há até uma certa moda, né, discutir o assunto. Alguns dos seus representantes estão muito em voga nesse momento, né, no caso do Caetano Veloso e outros. E, a rigor, a grande importância que teve, do meu ponto de vista, foi a negação de tudo. Aquela história do Caetano, que inclusive talvez hoje em dia seja tão contraditória para as coisas que ele defenda, mas ele dizia: proibido proibir. Frase clássica, né, do tropicalismo. É proibido proibir. Nossa, quem diria, né, nos dias de hoje, para alguns que defendem posições tão contrárias do que defendiam naquela altura. Mas naquela altura, sem sombra de dúvida, a Tropicália, ela para alguns foi um movimento, para os historiadores da cultura, colocam como um movimento, com uma certa capacidade, né, de chegar à juventude e tal. Eu não vejo muito como um movimento, mas a Tropicália é como uma ação contrária, não tanto ao regime, porque eu não vejo também esses artistas muito preocupados com o regime político, mas é um problema propriamente, assim, eu diria, com uma ação afirmativa em torno de um ser livre, quer dizer, uma liberdade de ser, né? Uma liberdade de pensar, uma democratização do saber, que era um clima, na verdade, da época, o clima dos anos 60, até o golpe de 64, foi um clima o quê? Um clima de democratização do saber, democratização da sociedade brasileira, né? Uma democratização da terra, uma democratização em geral, né, de tudo que o Brasil, né, pretendia como reformas de base, como chamava assim o presidente na época, o presidente João Goulart. Professor, e qual foi a diferença da Tropicália? Porque a Tropicália era tida como avessa à esquerda no Brasil, na época. Por quê? Uma boa pergunta. Primeiro, a gente vê que os representantes de hoje combinam em parte com o que havia coerência da época. Não era um movimento assim organicamente de esquerda. Por quê? Ora, porque ele não se enquadrava em nenhum dos grupos partidários, na luta armada, né, nos movimentos que então apareciam como movimentos de contestação ao regime. Então a Tropicália, digamos, ficou como um não lugar, um sem lugar. E ao mesmo tempo, essa postura anarquista, ela favorece também a que você sobreviva no regime. Porque se você não é A nem B, se você é uma outra coisa, isso, eu não estou dizendo que colabore, mas te coloca numa posição meio assim... Confortável. Exato. E eu vou para o exílio porque eu me autoexilei. Pô, o Luiz Carlos Prestes não se autoexilou. Se ele estivesse aqui, estava morto. Brizola não se autoexilou. O regime matava ele. João Goulart não se autoexilou. A pessoa ia lá atrás e matava ele. Pô. Tem uma diferença de postura, quer dizer, quando eu me coloco do ponto de vista, né, mais assim, mais metafísico, né, um certo abstracionismo, uma distância da realidade, né. Então a Tropicália nos tornou um movimento, não era um movimento político, né, não obstante o fato de fazer política. Fazer política, inclusive, é uma coisa, né, outra coisa é ser um movimento político, orientado, orgânico, parecido com as jornadas de junho, que nós vemos agora. Onde é que está aquele povo todo? Em lugar nenhum. Onde é que estão as pessoas? Você está assistindo a gente? Posta lá. Eu acho que as pessoas... Eu não sei onde elas estão. Aquele milhão da presidente Vargas? Em lugar nenhum. Né? Eu pergunto, aqueles movimentos anti-ditadura, chamado cultural, onde é que eles estão? Repercutiram aonde? Tem um documentário... O que está sendo feito agora é que é importante, quer dizer, é um resgate da memória. E a gente aqui, porque historiador tem uma profissão dificílima. Historiador lembra. Nossa profissão, além das coisas de pesquisar, tal, pós-graduação, doutorado, além desse negócio todo, é uma profissão difícil. Por quê? Porque lembra o que você quer esquecer. E 2, quem lembra não perdoa. Então,
Não é para qualquer um. É uma profissão, eu diria, ela até um pouco, ela até um pouco cética, dura. Eu diria que ela até áspera, né? Porque, pô, quem não perdoa, pô, é uma pessoa dura, né? Mas a história é dura, porque como é que eu vou esquecer o Holocausto? O Holocausto judeu. Tem museu do Holocausto pelo mundo, eu dei aula em Israel, tem museu pelo mundo inteiro, pô. Como é que eu vou esquecer o fascismo? Eu não esqueço. Todo dia eu lembro. Eu dou aula disso aqui na UERJ. A Tropicália eu esqueço de vez em quando. Assim, porque marcou, mas não marcou. Quer dizer, não, porque era aquele negócio, faço, mas eu faço assim, é proibido proibir. Isso é uma frase, é como dieta. Fácil falar, difícil fazer. Igualzinho a dieta. Fácil falar, difícil fazer. Então, nós temos que ter uma posição mais crítica, e eu acho fundamental que o Penúltimas faça esse tipo de indagação. Afinal, o que foi isso? Né? E aí, o que as pessoas disseram? Elas foram realmente perseguidas? Não precisa ser perseguido, precisa ser bom. Pelo amor de Deus, né? O ideal é não perseguir ninguém, é ninguém ser perseguido. Mas a luta política não é assim, né? Não é feita de flores, né? Verdade. Já dizia o grande Geraldo Vandré. Qual foi professor, a gente queria, para encerrar o programa, perguntar para o senhor qual foi o legado deixado pela Tropicália? Eu acho que foi muito importante a mobilização do jovem. Isso foi muito importante, a identificação do jovem com alguma coisa. Porque, claro, uma fala assim, nossa, muito fechada e tal, o jovem fica, daqui a pouco está bocejando. Ele está na rede social, agora são os games. Eu fico pensando qual vai ser o legado daqui a 50 anos. Então, a Tropicália deu esse legado, um legado de movimento, de ação, de sair da inércia, né? De enfrentamento. Então, eu acho que o mais importante, como foram as jornadas chamadas, seja lá o que quer dizer, de junho, não sei porquê, pode ser julho também, agosto, sei lá. Né? Não, agora. Exato, jornada, exatamente. Então, é o tal negócio em mobilizar os jovens. Isso eu acho muito importante, trazer o jovem para a cena política. Que eu acho, inclusive, foi o que foi mais importante agora nessa história recentíssima, contemporânea, imediata nossa. Né? Tivemos, aliás, na Semana de História, eu estive na mesa redonda, fui convidado exatamente para fazer uma conferência sobre as jornadas de junho e o legado de agora, mas está muito perto, né? Talvez daqui a 100 anos a gente saiba o que foi isso. Ou talvez a gente não dê importância nenhuma. Porque a história também é um negócio que, às vezes, memória, né? Não seria aí, no caso, a história, mas a memória, que não é igual à história. A história é uma coisa, a memória é outra. Então, é isso. Grande legado, essa contenção do proibir e essa possibilidade, que o jovem quer tudo, né? O que o jovem quer? Liberdade de tudo, né? Então, a Tropicália promete o que você quer toda hora, né? Nós não, velhos, é outra coisa, né? As gerações estão sempre em conflito, né? Muito obrigada, professor. Nada, é uma honra. Agradecemos a presença do professor Osvaldo aqui no Penúltimas. Fica por aqui o Penúltimas. Até a próxima conexão.